Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta, Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de resolução de exercícios Petrobras sobre fundição. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora e você que já acompanha o canal, para deixar um like aqui nesse vídeo. Me ajuda bastante aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Caso você não seja inscrito, se inscreva também no canal, ative o sininho. A aula de hoje, a gente vai fazer aqui algumas questões de concurso Petrobras sobre fundição de nível médio. Eu sempre lembro que, quando a gente está realizando aqui essas questões, eu peço para que você, antes de ver a solução aqui, ou resolvendo essa questão, que você dê um pause, tente dar uma resolvida aí sozinho, para você tentar raciocinar sozinho, para você tentar chegar a uma conclusão sozinho, né? Marca mentalmente aí qual questão você achar correta. Aí, depois de você de realizar esse processo, aí você dá um play de novo, dê uma olhada aqui na resposta no gabarito que a gente tem. Beleza? Então, já dá um pause aí. Vamos agora aqui, que você já deu pause, resolver essa questão. Questão de 2017, Petrobras, Sesgran Rio, técnico de manutenção júnior, caldeiraria. Essa questão diz o seguinte: entre os processos de fundição relacionados a seguir, aquele que acarreta a menor taxa de extração de calor, ou seja, né, é um processo que vai retirar menos calor ali do meu processo de fundição. Vou ter um processo mais lento de solidificação, processo mais lento de resfriamento, a menor taxa de extração. Durante a solidificação, é a fundição por. Aqui eu tenho a fundição por centrifugação, sob pressão, em coquilha de grafite, em coquilha metálica, em areia. Se vocês forem pensar aqui, né, mesmo que vocês não tenham conhecimento a fundo de processos de fundição, só pelas opções e pensando em termos de transferência de calor, a gente consegue tentar chegar a algumas conclusões. Ó. Por centrifugação, se eu estou girando aqui, né, se eu estou rotacionando aqui o componente aqui do meu processo que está fundido, eu vou tender a melhorar o meu processo de extração de calor, porque eu vou estar misturando ali o líquido e tudo mais, e eu vou conseguir ter uma extração de calor mais eficiente. Obviamente, isso aqui é em comparação, mas isso é um processo que tende a melhorar ali a extração de calor de maneira geral. Sob pressão, é quando eu estou ali adicionando a pressão no meu processo de fundição. Isso também melhora o meu processo de extração de calor, de maneira geral, né? Obviamente, isso aqui sempre é relativo, né? Eu vou botar aqui o gabarito e depois a gente vai comparando as outras opções. Aqui o nosso gabarito, né, o que vocês marcaram aqui, o nosso gabarito é a opção E, né, em areia. Por quê? Né? Aqui a gente já tem dois processos que eles favorecem a perda de calor. Aqui a gente tem um processo de fundição, o qual eu vou ter um material diferente na superfície. Qual é esse material? É o grafite. O grafite ele é um material condutor, muitas vezes processo de metalurgia do pó, ou processo onde eu tenho que ter ali uma extração rápida de calor, eu utilizo o grafite para conduzir eletricidade, conduzir calor. Coquilha metálica, material metálico, também é um material que ele conduz bem calor, e dentro de todas essas possibilidades aqui, o único refratário, ou o material mais refratário, é a areia. Então, se eu tenho aqui um molde, né, tenho aqui a minha peça, e essa peça aqui ela tem um molde, e esse molde aqui, ele é um molde de areia, né, aqui na parte do entorno, ele vai ser um material mais refratário. Eu vou ter mais dificuldade aqui de ter uma transferência de calor nesse sentido, né, do que nos outros casos. Nos outros casos, eu vou conseguir transferir calor de uma forma mais facilitada. Então, a lógica para a gente adotar nessa questão é essa. Opção E, aqui é o gabarito, que é a opção que a gente vai ter aqui, a perda de calor mais lenta entre os processos. Vamos à nossa segunda questão, que é aqui a questão de 2014. Deixa eu botar aqui. Questão de 2014, técnico de manutenção júnior na parte de mecânica. Que metal ou liga metálica recomenda-se para fundição em gesso? Gente, isso aqui não tem muito segredo assim em termos de lógica. Você tem que levemente decorar qual é a questão. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês, para ajudar. Dê um pause aí se vocês quiserem ler ela com mais atenção. Mas olha aqui, a gente tem nessa tabela um grupo, né, o modelo e molde perecível. Eu posso usar aqui um grupo de molde perecível, um grupo de modelo não perecível, molde perecível. Aí o caso nosso aqui, que a gente tem o caso do gesso, que é esse terceiro caso aqui, essa terceira linha, a gente tem o quê? Um modelo não perecível e um molde semi-permanente. Aqui está o caso do gesso, né, que é onde a gente utiliza uma pasta
de gesso. Aí eu posso ter aqui um modelo que ele é feito madeira ou epóxi, isso aqui não é tão importante para a gente. Só que aqui, quando eu estou utilizando um molde de grafite e gesso, qual é o tipo de liga que eu vou utilizar para esse tipo de processo? Eu vou utilizar ligas não ferrosas, ligas ali, e também com uma temperatura de fusão mais baixa do meu processo de gesso, né? Então, o meu processo ali de fundição em gesso, ele é mais apropriado ali para fundir prata, ouro, magnésio, cobre e ligas de alumínio, que são ligas ali com uma temperatura de fusão menor e são ligas não ferrosas. Então, a minha opção aqui só, obviamente, vai ser a opção C. E por que a opção C, né? Apesar de aqui estar ligas não ferrosas, a gente poderia também ter a opção aqui como bronze e o latão. Mas essas duas ligas aqui, ela tem um ponto de fusão, ela tem uma temperatura de fusão muito elevada. Então, a gente vai também, quando a gente está trabalhando ali com moldes de gesso, a gente vai preferir utilizar ali ligas que elas têm uma baixa temperatura de fusão. Então, né, a alternativa aqui, só para reforçar, né, a opção ali, a alternativa C. Vamos para a nossa próxima questão. É uma questão aqui de 2014, né? Técnico aqui de suprimento, deixa eu ver, técnico de suprimento e bens e serviços júnior na parte de mecânica. Na fundição de uma peça metálica ocorre contrações de volume do tipo. Aqui ele me deu quais são os tipos de contração que podem acontecer quando eu estou realizando um processo de fundição. E quais são, vamos fazer uma revisão aqui, quais são os tipos de contrações que a gente pode ter? A gente tem a contração líquida. O que é a contração líquida? Se eu estou pegando aqui, deixa eu botar aqui líquido. Se eu for desenhar aqui um gráfico, deixa eu voltar aqui. Se eu for desenhar aqui um gráfico, né, de aqui, temperatura, né? Aqui a minha temperatura está reduzindo, né? Para cá a minha temperatura ela é mais elevada, né? Então, ou posso fazer, na verdade, aqui, deixa eu fazer, na verdade, um gráfico com a temperatura para lá mesmo. Mudar. Para aqui a minha temperatura é mais elevada, a temperatura está subindo para cá, e aqui é o volume. Se eu pegar esse gráfico, para cá está a temperatura e para cá está o volume, eu estou na temperatura líquida, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Aqui eu tenho minha temperatura, onde eu estou aqui na minha fase, vamos botar uma linha aqui. Aqui eu estou na fase líquida. Aí, à medida que eu estou resfriando o meu material, que é esse sentido, eu estou tendo uma redução de volume. Aí, aqui, né, quando eu estou saindo da fase líquida para fase sólida, eu vou ter uma redução de volume por conta da mudança de fase, e depois eu vou ter uma redução de volume também, que volta a ter uma tendência linear na fase sólida. Né, sólida. Então, quais são as três formas que eu tenho de contração ali quando eu estou realizando o meu processo de solidificação? Eu tenho a contração líquida, é uma forma. Eu tenho aqui a contração, deixa eu botar aqui, contração de solidificação. A contração aqui de solidificação é a contração aqui que eu vou ter a variação de volume durante a mudança aqui do estado líquido para o estado sólido. E eu tenho aqui ainda a contração, vou botar aqui contração sólida. Qual é a contração do estado sólido? É a contração da variação ali da dimensão do meu sólido, quando eu estou desde a temperatura de solidificação até a temperatura ambiente, né? Quando eu chegar aqui, eu tenho a minha temperatura ambiente. Então, dessas opções aqui, qual é a nossa opção correta, considerando que a gente tem essas três? É a opção D, né? Vou botar aqui a opção D. Por quê? Porque eu vou ter aqui a sólida, a de solidificação e líquida, né? Essa térmica aqui não faz muita diferença, isentrópica não, isotérmica, se eu estou isotérmica, tendência ali, até que eu tenho uma variação aqui, se essa isotérmica for exatamente no ponto de mudança aqui de transformação de fase, mas não é a correta. Aqui também a sólida, a solidificação é adiabática, isso aqui é termodinâmica, né? Não tem nada a ver com o nosso processo aqui. A opção correta aqui é a opção D, o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão de hoje, a próxima questão de 2011. Técnico de suprimento e bens e serviços júnior mecânica. Em relação aos processos de fundição de materiais, é relevante destacar que fundição em molde permanente tem péssimo acabamento superficial, né? Isso aqui está errado, né? Normalmente, quando eu tenho um molde permanente ali, eu não tenho um péssimo acabamento superficial. Normalmente, quem tem um acabamento pior ali é quando eu estou utilizando, por exemplo, uma fundição em areia, principalmente se a areia não for uma areia de boa qualidade. Então, fundição em molde permanente ali, ele tem uma elevada qualidade superficial.
Fundição em areia tem ótimo acabamento superficial. Essa aqui também está errada, pelo motivo que eu acabei de falar. Ele não tem um ótimo acabamento superficial. Normalmente, a fundição de areia ali, em comparação aos outros processos de fundição, ele tem um acabamento ruim. Fundição sob pressão tem péssimo acabamento superficial. Também está errado. Fundição sob pressão, ele tem uma elevada qualidade ali de acabamento da superfície. D. A expansão dos materiais durante a solidificação. Expansão dos materiais durante a solidificação. Ó, a questão anterior, a gente viu que, na verdade, durante a solidificação, eu tenho aqui o quê? Uma variação ΔV de volume negativa. Eu tenho, na verdade, uma contração da minha peça. Então, essa opção aqui também está errada, porque aqui eu não tenho uma expansão, eu tenho uma contração. Os materiais durante a solidificação é responsável pela formação de cavidades ou rechupos nos fundidos, né? Ok, considerando que se fosse contração. Então, a minha opção aqui que vai sobrar vai ser a opção E, né, que já é o nosso gabarito, opção E. Processo de cera perdida é considerado de boa precisão para a fundição de peças com formas complexas. Correto, né? A cera perdida ali, ele vai dar um bom acabamento e ele vai conseguir formar peças com acabamentos complexos. Essa aqui é a resposta da nossa questão. Vamos para a nossa próxima questão de hoje. Ela diz o seguinte, questão de 2014, técnico dos projetos, construção e montagem júnior mecânico. No processo de fabricação de peças metálicas por fundição em areia, o massalote representa um... O que é o massalote? Vou trazer aqui uma imagem para vocês, para vocês lembrarem, né? A imagem está com uma qualidade muito boa, não? Mas aqui eu tenho um processo de fundição, eu tenho aqui essas peças aqui que eu chamo aqui, ó, massalote aberto e massalote fechado. Eu tenho aqui a peça onde eu estou querendo formar o molde. O macho é um equipamento aqui que eu utilizo para manter algum furo ou algum espaço vazio dentro da minha peça, né, ali dentro do molde que eu estou formando. E para que serve o massalote? O massalote, elas são peças ali que elas vão atuar meio que como um reservatório do meu metal líquido. E esse reservatório, ele é necessário ali para o preenchimento dessas cavidades, que elas vão acabar surgindo aí, à medida que o meu material dentro do molde ele vai se contraindo pelo resfriamento. Então, se eu estou adicionando aqui a peça, né? Tá vendo que eu tenho esse massalote aberto. Digamos que o limite da peça que eu quero obter é esse limite aqui, ó. Ok? Esse aqui é o limite útil que eu quero ter. Eu adiciono peça a mais. Essa minha peça aqui, ela vai ficar preenchida aqui nesse espaço. E provavelmente ali depois, durante o processo de solidificação, eu vou ter a contração, defeitos de bolhas e porosidade, elas vão tender a se concentrar aqui nessa região do massalote, tanto no aberto quanto no massalote fechado. Então, ela serve ali para eu evitar que eu tenha esse tipo de defeito na minha peça. Então, a gente tem aqui, ó, canal de entrada do metal fundido. Canal de entrada de metal fundido, ele é o canal ali vertical, diretamente ligado ao meu fio de vazamento. Então, essa opção aqui está errada. Canal de descida do metal fundido, não. O canal de descida, ele não é utilizado, não é o massalote. O massalote é outra coisa, ele não representa o canal de descida. Canal de distribuição, semelhante ao canal de entrada, errado também. Macho para reproduzir reentrâncias da peça, errado, né? A gente viu aqui que o massalote não é um macho, né? A areia ali, o massalote, ela vai representar o quê? Uma reserva de metal líquido para preencher espaços da peça. Então, é o correto aqui. Se vocês olharem, isso aqui é uma reserva, onde eu posso deixar metal líquido, tanto aqui quanto aqui, que ela vai preencher ali os espaços vazios que eu vou ter na minha peça. Então, minha opção correta aqui é a opção E, gabarito aqui, dessa questão também. Bom, minha gente, as nossas questões de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, lembrem de deixar aí nos comentários. Será um prazer tirar a dúvida de vocês. Lembre de deixar um like aí nesse vídeo, deixar esse curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dê uma olhada no nosso programa de membro, caso você ainda não seja membro. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo, né? Aulas exclusivas aqui de resolução de exercícios, aulas teóricas também, exclusivo para membros e bem baratinho. Bem baratinho, você pode se tornar membro, apoiar o canal e ter acesso a conteúdo de primeiro. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.